Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir a ele nesta hora muito especial. O programa de hoje será diferente porque não contém música. A mensagem foi pregada em Louisville, Kentucky, a quase 12 mil pessoas e é tão poderosa que julgamos conveniente transmiti-la em sua inteireza. É uma mensagem que os Estados Unidos, o Canadá e outras nações do mundo precisam muito ouvir. De Freedom Hall, em Louisville, Kentucky, a mensagem intitulada Na Noite em que Belsazar Morreu. Os que trouxeram sua Bíblia, abram comigo no livro de Daniel. Vou ler no capítulo 5. Começando com o versículo 1. Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem com eles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. No versículo 30 se lê: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O tema da minha pregação hoje é este: a noite em que Belsazar morreu. O assunto que pretendo apresentar-lhes hoje é algo que não me agrada e eu não quero nem desejo. Como ministro do Evangelho e evangelista, eu preferiria antes dizer palavras suaves, que soassem bem. Mas às vezes me cabe, e parece que tem sido assim ultimamente, dizer aquilo que eu não desejo dizer. Eu tenho me angustiado, tenho buscado a Deus muito. Tenho sentido o peso esmagador e o fardo daquilo que devo dizer, que é bastante difícil de eu carregar. Com todo respeito a todos os países para onde este programa vai, eu tenho de dizer que amo os Estados Unidos da América. Eu creio que isso que Deus nos deu é ordenado por Deus, dado e dirigido por Ele. O país vai sobreviver. Mas eu creio que nós estamos nos estágios iniciais de trazer sobre nós mesmos sérias dificuldades, devido à impiedade, à maldade deste país que chamamos Estados Unidos da América. Existe uma impressionante semelhança entre a Babilônia e este país. Quando Nabucodonosor sonhou e Daniel interpretou o sonho dizendo o seu significado, a Babilônia estava em seu apogeu. Alcançara a majestade, poder e esplendor. E uma grandiosidade como nenhuma nação alcançara até então. Os Estados Unidos, de igual modo, alcançaram poder,
e influência tal como nenhum outro país na face da terra já experimentou. Temos tido riquezas, por vezes tão grandes que sentimos que os grandes programas da sociedade, nossas atividades, nossos planos, nossa tecnologia, nos têm levado ao ponto de pensar que podemos fazer de cada indivíduo um pequeno rei. Mas a bolha estourou. Estamos colhendo o que semeamos. E como no passado o mais poderoso reino da face da terra estava em perigo mortal e caiu, os Estados Unidos da América estão hoje em maior perigo do que em qualquer tempo da nossa curta história. Nossa nação é nova como nação. Isso pode parecer estranho quando se pensa em Pearl Harbor. Eu estive lá. Estive lá com um nó na garganta ao lembrar que 1.100 corpos estavam no casco do navio Arizona, bem lá embaixo. Vi também as milhares de cruzes próximas do Canal da Mancha, na Normandia. O preço em sangue pago pelos americanos para derrubar Hitler do seu trono ensanguentado. Um preço amargo. Mas eu sinto em meu espírito, mesmo ao recordarmos Gettysburg, ao recordarmos Guadalcanal, ao recordarmos Pearl Harbor, que esta é a hora mais perigosa que os Estados Unidos da América já enfrentaram. Creio que só uma coisa nos pode salvar. Só uma coisa. Não é nossa moeda porque ela está abalada. Não é o nosso produto nacional porque ele está muito enfraquecido. Não é nosso conhecimento tecnológico, não é nosso progresso científico, nossas instituições educativas, por maiores que elas sejam. Se esta nação não tiver um despertamento espiritual, um avivamento que comece nas igrejas, sejam batistas, católicas, metodistas, presbiterianas, pentecostais, luteranas ou outras, esta nação irá atravessar dias ainda piores. No versículo 1 do capítulo 5 do livro de Daniel, a Bíblia diz que quando a nação, o império da Babilônia, experimentava um perigo sem igual, Belsazar era o segundo governador do reino depois do pai Nabonido. Nabonido enfrentou Ciro, o Medo, em campo aberto de batalha e foi derrotado. E a glória do avô de Belsazar, Nabucodonosor, estava declinando. Todavia, esse império, Babilônia, era pomposo em seu orgulho e na arrogância que demonstrava enquanto o perigo o cercava e o Estado estava prestes a cair. A América está brincando hoje. A Bíblia diz que Belsazar deu uma festa em honra a 1000 dos maiores do seu reino.
Nos Estados Unidos da América, nesta hora, o maior e mais rendoso negócio é o negócio da diversão. É o negócio do lazer. Um negociante amigo meu, há pouco tempo, tinha ganho muito dinheiro e então lhe perguntaram como vai investi-lo e ele disse: vou construir um parque de diversões porque é o que vai me dar maior rendimento. Eu vou construir, ele disse, o maior clube noturno para esta parte do mundo. Neste momento parece que a loucura dos Estados Unidos é o obsceno, o devasso, os chapéus e as botas do Texas e as tavernas que antes eram consideradas como algo que se tinha vergonha, mas agora é o fino, é o procurado, está nas grandes redes de televisão, é a grande novidade. Coisa estranha. Um dos meus primos começou o rock and roll, ele e Elvis Presley. E um outro começou o louco honky tonk do Texas. Parece que a nossa família faz sempre algo que chama a atenção, desde que me entendo por gente. Eu estava conversando com meu primo que foi dono de um dos maiores clubes de honky tonk do mundo. Ele olhou para mim e riu e disse: eu não entendo porque o povo vem aos milhares. Eles de fato têm surgido em nosso país aos milhares. Ele disse: eu não entendo isso. É sujo, é imundo, não tem nada que revele qualidade, é podre, é um esgoto, mas eles vêm, eles vêm, eles vêm. Por quê? Por quê? Porque a moral desta nação desceu a um nível tal como nunca vimos antes como nação. Desceu até ao ponto, eu sei que estou apresentando uma nota negativa, mas eu só digo aquilo que eu creio que Deus me deu. Não se cura um doente colocando um esparadrapo no seu câncer para escondê-lo. Dizem que aqui nos Estados Unidos, em cada 63 segundos que se passam, podemos dizer cada minuto, um adolescente, uma criança tenta o suicídio. E eu quero que você pense nisso que estou dizendo, eu quero que você me ouça. Cada minuto, cada 24 horas, 7 dias na semana, um adolescente nesta terra de bravos e lardos livres, ou uma criança 12, 11, 10, 9, 8, tenta o suicídio. Fizeram um estudo há pouco tempo de uma região abastada neste país, no estado da Califórnia, com casas no valor de mais de 100 milhões de cruzeiros. Eles tinham tido tantos adolescentes que se suicidaram, que se tornou algo assustador, como se um espírito tivesse dominado essa região afluente. As câmeras focalizavam um bom número de jovens. A pergunta foi feita: por quê? Por que estão fazendo isso? Eles mostraram os filmes dos lares onde moram, que podemos considerar verdadeiras mansões. Cada um deles tinha 1 a 3 automóveis, o bolso cheio de dinheiro, qualquer coisa que quisessem. Por que fazem isso? Perguntavam adolescentes da região. Por quê? Qualquer pessoa que tem isso, que tem tudo o que deseja, entretanto,
tem havido tantos adolescentes que têm tirado a sua própria vida, jogando-se de um prédio, estourando os miolos ou tomando drogas. Que assustador. Os adolescentes com sabedoria além da idade olharam para o repórter e disseram, quase que no mesmo diapasão: não há futuro. Não há nada que vale a pena. E este é o problema deste país, não restam mais valores. Porque nós pais temos dado aos filhos a ideia de que o dinheiro compra tudo. Você compra um carro, você compra roupas, você compra uma grande casa, ganha estabilidade na vida, faz isso e aquilo outro. Este é o sonho americano. Este não é o sonho americano. Então eles observam o padrão duplo, a hipocrisia. A mãe e o pai que dizem não fume erva, e eles estão quase sempre num estado de semi-embriaguez. Não faço o que eu faço, mas faço o que eu mando. Sem valores. Nada é sagrado. E assim o povo não tem coisa alguma em que se apoiar, e existe somente um fundamento. Ouçam-me, não é o governo, não é o Estado, não é a política, não é a Constituição, não é lei, é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que é o único fundamento. E quando não há fundamento, não há valores. Uma das razões pela qual as drogas se tornam tão horríveis, que comunidades inteiras e cidades e vilas neste país têm as drogas como indústria principal. Em algumas cidades da Flórida e da Califórnia, o pouco que os representantes da lei apanham é minúsculo, é pequeno, é insignificante. Talvez o negócio de drogas seja o maior negócio neste país. Por quê? Por quê, mercadores da morte? Por quê? É porque existe um vazio aqui. Alguns dos jovens que estão sentados neste auditório em Louisville, Kentucky, alguns que assistem na televisão, teriam de me responder: não tenho motivo para viver, nenhum propósito ou razão de viver. Nenhuma finalidade na vida, nada que tenha valor. Alguns dos telespectadores estão vivendo uma tortura cruel, um inferno aqui na terra. Não tem razão, não tem propósito, há um olhar assustador em sua face. O que é? É porque aquilo que este país tem procurado e tem agarrado, muitos conseguiram e descobriram que nunca os satisfez. Vou dizer por quê. É que a alma do homem é tão grande. Ouçam bem esse evangelista. A alma do homem é tão grande que a erva não enche. Cocaína, maconha, droga não pode encher. Sexo ilícito não pode encher. Dinheiro não pode encher. Fama, poder, prestígio não pode encher. Só Deus pode encher a alma do homem. Mas a América está brincando. Esse é o seu principal passatempo. Então, na última parte do versículo 1, se diz que Belsazar bebeu vinho diante dos maiorais. Estava bêbado. Este nosso grande país está bêbado. Álcool, um problema tão persistente. Bêbado. Eu tenho 3 declarações que desejo fazer sobre o álcool.
Alguns talvez não as entendam, alguns talvez não as apreciem, alguns talvez não gostem delas. Não faz mal, não é meu problema. Eu creio no que digo, creio que Deus me deu esta palavra e é só a Ele que preciso agradar. Falo agora a vocês que não conhecem a Deus. Alguns assentados na sala de estar, alguns sentados no gabinete, alguns sentados no quarto de hotel agora. São bêbados, estão dominados pela bebida. Sei que isso se chama alcoolismo, é chamado de doença, mas está bêbado, está tonto, está magoado. Sua vida é um amontoado de frustração e confusão e desapontamento, e você não pode continuar a vida sem a sua bebida. E você se afunda mais e mais. A esposa não aguenta esperar a saída do marido para apanhar a garrafa que está bem escondida. As jovens, crianças que não podem parar de beber. Milhões que não podem enfrentar um novo dia sem a bebida. 1 em cada 10 carros que você encontra nas estradas americanas é dirigido por uma pessoa alcoolizada. Pense um pouco no que digo. Você está sentado aí, está ouvindo este pregador. Está olhando. Você se encolhe porque sabe o que eu vou dizer ou pensa que sabe o que eu vou dizer. Se por acaso você está ouvindo esta mensagem em espanhol, ou talvez em português, ou em japonês, ou em outra língua qualquer, você fica aflito. E lá no mais íntimo do seu coração, você sabe o que eu vou dizer está certo. Você se odeia. Odeia a si mesmo. E eu vou surpreendê-lo. Para vocês que não conhecem a Deus, que não são salvos pelo sangue de Jesus, eu não tenho nenhuma palavra de condenação para vocês. Eu não censuro vocês, eu não critico vocês, não falo a você com aspereza, porque eu ouço as palavras do Mestre, quando disse: eu não vim para condenar, mas para salvar. Aleluia. Alguns dos meus amigos crentes podem não gostar disso. Talvez digam, seja duro com eles, mas não sou, porque eles já têm problemas suficientes. Mas quero lhes dizer isto: quando se cansarem de vomitar, quando se cansarem da hipocrisia, quando se cansarem das mãos trêmulas e de sentir como se o seu interior fosse explodir, eu estou aqui para lhes dizer que há um poder maior do que todos os poderes do inferno e o poder da bebida. Há um Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário para que você seja libertado da escravidão do álcool. Ele pode livrar você. Aleluia, Deus. Minha segunda palavra é aos crentes. Eu amo vocês, e porque eu os amo, vou dizer-lhes a verdade. Vocês são tolos. Se pensam que podem envolver-se na bebida social e manter seu testemunho para Jesus Cristo. Não importa o que você pensa, vou dizer a verdade. O álcool tem arruinado mais lares, cavado mais túmulos, destruído mais corpos, infelicitado mais filhos, desfeito mais sonhos, ferido mais corações, arruinado mais nações.
trazido mais inferno que qualquer outra coisa aqui neste mundo. Eu não condeno esse pobre pecador que está lutando e não sabe o que está fazendo e não pode deixar o que está fazendo, ele vai para o inferno, não o condeno. Simplesmente lhe digo, há um Cristo que pode libertar você, mas vocês que são crentes, que professam o nome de Jesus Cristo, que sustentam o seu nome e as palavras deste livro, minha Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus, e você deve envergonhar-se por permitir que o seu testemunho se enfraqueça e seja arrastado para o pó e lama por aquilo que é a maior personificação do inferno que Satanás já inventou. Você diz, você é duro, pregador. Eu vou procurar uma igreja que me deixe beber. Faça isso. E o grupo terá mais um fraco, junto com aqueles que já caíram nesse vício. Eu sei que esta é a era dos crentes do trago. Alguns de vocês aqui, alguns na televisão, e eu estou falando de crentes, vocês gostariam de responder e dizer, eu gosto da minha cervejinha, de vez em quando. Gosto do meu copo de vinho, do meu aperitivo, ou o que quer que seja. Eu gosto, eu não vejo nada de errado nisso. Você está mentindo e sabe disso. Você tem o dever de ser um exemplo de retidão. Você tem o dever de exaltar o maior nome que a humanidade jamais conheceu: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sua vida deve ser um exemplo de retidão, e a minha Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Minha terceira palavra, o problema que arruinou a Babilônia, está arruinando os Estados Unidos, o álcool, e é dirigido aos pastores. Pastor, não importa em quantos seminários você se formou, nem quantos cursos você tenha feito, sabe? Você se levanta no púlpito e diz ao povo que beber socialmente está certo, ou talvez você não faça isso. Talvez você nunca tenha permitido que essas palavras saíssem da sua boca, caro colega. Mas você diz, tenho coisas melhores do que estas para pregar. Temos igrejas cheias de gente que não sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque muitos pastores não têm espinha dorsal. Estou perturbando com essa pregação? Incomodo você com essa pregação? Eu sinto muito, amo pastores, fui criado com pastores, eu conheço muito bem os pastores, luto por eles, eu sempre os defendo, mas um pastor que não prega esta palavra do Deus Todo-Poderoso e que não é homem para pregar, doa quem doer, ele não merece o nome de pastor, e ele o faria muito bem se deixasse o pastorado e descesse do púlpito e entregasse a alguém que tem fogo de Deus em sua alma e que chama preto, preto, branco, branco, céu, céu e inferno, inferno.
lobos com pele de ovelha, cegos guiando outros cegos, e ambos caem na cova. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus, ele disse: afastem-se deles, saia do meio deles. E eu lhe digo, América, saia do seu meio, saia do meio dessas igrejas que estão mortas e secas. Procure uma em que o poder de Deus é real e que os pastores pregam o evangelho puro, onde pecadores são salvos, onde os crentes louvam a Jesus e têm amor por Ele e estão ganhando almas, onde eles acreditam naquele velho livro da capa preta. Estão me ouvindo, crentes? Por que é que eu prego isso? Prego assim porque eu amo vocês. Um médico que olha para o rosto do paciente e sabe que ele está morrendo de câncer e bate no ombro e diz: tudo vai indo bem, ele devia abandonar a sua profissão. Eu sou vigia da sua alma. Meu Deus! Estes pastores, muitos deles choram, soluçam, clamam. O fardo que levam pode parecer fascinante. Você pode pensar que a câmera de televisão é deslumbrante e é tudo muito sofisticado. Você não sabe. Você não sabe a carga. Você não sabe as horas de agonia, não sabe das lágrimas quentes. Você não sabe. As igrejas desses pastores foram construídas com lágrimas. Este país está bêbado, está alcoolizado. No 2º e 3º versículos, se diz: Belsazar, havendo provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, seus grandes mulheres, concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam. Com eles o rei, os grandes mulheres e concubinas. Apanharam os vasos sagrados que estavam no Santo dos Santos em Jerusalém. Belsazar estava dizendo: vou mostrar a Deus. Vou mostrar que o nosso Deus, Bel, ele tinha uma torre de 120 metros de altura lá na Babilônia. Naquela torre estavam todos os deuses das nações do mundo que eles tinham conquistado. E nessa torre do Deus Bel estavam os vasos santos que vieram dos Santos dos Santos em Jerusalém. Ele os encheu com vinho e então bebeu deles. Não há mais respeito a Deus nos Estados Unidos. Há pouco apareceu uma canção chamada Papai Grande e Pequeno Fantasma. Era a respeito de Deus, o Pai e do Espírito Santo. Papai Grande e Pequeno Fantasma. Jesus era chamado bastardo. Eu observo programas recreativos de todo o país, programas musicais, com jovens em seus trajes sumários, gingando o corpo enquanto a música toca, e estão cantando música cristã. Blasfêmia. Como Belsazar blasfemou contra Deus. Os Estados Unidos da América estão blasfemando de Deus. Agora ouçam-me. Eu creio de todo o coração que uma das razões pelas quais essa recessão econômica veio, e enquanto eu trago a mensagem aqui em Louisville, Kentucky, o índice de desemprego chega a 9% e alguns economistas dizem que vai além de 10%. O mais alto desde a depressão dos anos 30.
A causa pode ser irresponsabilidade econômica, podem ser erros da política do passado, e isso bem pode ser uma das razões. Mas eu creio de todo o meu coração que este pequeno problema que enfrentamos, que é grande para muitos, é porque esta nação, que conhece as bênçãos de Deus como nenhuma outra, e Deus é nossa esperança, tem blasfemado o nome de Deus. A não ser que tenhamos um despertamento, isso vai ficar pior. A Babilônia era a maior nação sobre a face da terra. A cidade tinha 80 quilômetros quadrados. Os muros em volta da cidade tinham 120 metros. 7 carruagens podiam correr lado a lado nos muros. O palácio, onde estava a sede do governo, era considerado como o maior edifício sobre a face da terra. Era deveras suntuoso. Esse imenso e majestoso palácio babilônico teria feito parecer insignificante a Casa Branca e o Capitólio de Washington, com uma sala de centenas de metros de comprimento e muito larga, sustentada por colunas gigantescas entrelaçadas com lindas correntes de ouro, indo até o teto. Em suas paredes estavam despojos dos reis da Babilônia, despojos trazidos por Nabucodonosor, por Nabonido. Babilônia. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, eram da Babilônia. Pavões treinados, com linda plumagem, puxavam bandejas com as mais finas bebidas para o salão do palácio. Naquela noite, os exércitos dos medos e persas, que tinham derrotado Nabonido, chegaram às portas da Babilônia. Belsazar estava bêbado. Ele desdenhou do mundo, tinha mantimento suficiente para 5 anos. Ninguém poderia derrotá-lo. E Belsazar estava bêbado. Enquanto o vinho corria e os vasos sagrados eram erguidos em honra ao deus Bel, e eles adoravam os deuses de ouro, de prata, madeira e pedra. Na parede, as escrituras sagradas dizem que, devagar, os dedos de uma mão humana começaram a sair da parede. Devagar, muito devagar. Literalmente saindo do reboco. Mãos enormes. Os homens olharam e começaram a tremer. As mulheres gritaram e então houve silêncio. Porque a mão que tinha escrito os 10 mandamentos nas tábuas de pedra de Moisés escreveu na parede nessa noite: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Contou Deus o teu reino e o acabou. Foi dividido.
Tu foste pesado na balança e achado em falta. A Bíblia diz que nessa noite, Belsazar, o rei dos caldeus, morreu. Seus joelhos, antes dele morrer, bateram um no outro. Chamaram a Daniel para ler a escrita na parede. Eu receio que a escrita esteja na parede dos Estados Unidos da América. Eu receio. Naquela noite, os medos e os persas desviaram o curso do rio em outro sentido. E vieram e entraram pelos portões abertos. E tomaram a cidade. 2 homens apunhalaram Belsazar e ele morreu. Deus chama com misericórdia. Ele pode chamar com juízo. Queiram curvar a cabeça assim? Pai Celestial, eu oro pelo nosso país, oro pelos nossos líderes, oro pelo nosso povo. Oh Deus, Tu és um Deus de justiça e santidade e pureza. Oh Deus, de misericórdia e graça, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos em nossa fraqueza, em nosso pecado, em nossa miséria, ajuda-nos. Traze um avivamento a este país. Vou pedir que todos deste auditório se levantem, todos se levantem, todos se levantem. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as Sing it again, please. Sing it again. oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Peço que olhem para Jimmy Swaggart, por favor, um momento. Quero que olhem para mim. Desejo que me deem o máximo de sua atenção. Vou pedir que façam o maior silêncio possível. Vocês, telespectadores, eu creio que o mesmo Espírito que está operando aqui, em Louisville, Kentucky, hoje, seja qual for a hora que esteja assistindo, manhã, tarde ou noite, Deus está com você. Seja aí no Brasil, na África, nas Filipinas, América Central, Canadá, seja onde for. Ele ama você. Ele quer entrar em seu coração e em sua vida. E Ele fará isso agora mesmo, se você abrir o seu coração a Ele. Agora vou dizer uma coisa, e ouça com atenção, porque são as palavras mais importantes que você já ouviu. Deus quer lhe dar um novo começo, apagar completamente todo o seu passado,
Ele disse: eu não me lembrarei dos seus pecados, nunca, jamais. Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu os lavarei com meu precioso sangue. Agora que você veio a Jesus, este é o único lugar que vale a pena procurar. De todos os milhares e milhares de pessoas que chegaram a Ele junto à cruz do Calvário, seja prostitutas, seja meretriz, seja o cidadão correto, seja pobre ou rico, grande ou pequeno, Ele nunca rejeitou ninguém. Nunca. E Jesus nunca rejeitou ninguém. E o sangue está lá para você. Vou fazer uma oração de confissão. Vou fazê-la exatamente como o Espírito Santo me disse que faça. Porque ser salvo é diferente de qualquer outra coisa. Você realmente não faz muito, somente confia no que Ele fez. E crê nele como Senhor e Salvador pessoal. Quero que você repita esta oração comigo e quero que você creia nela em seu coração, cada palavra. Você, telespectador, ore aí mesmo, na sua sala de visita, no quarto, sala de estar, no hotel, ore comigo. Ele está aí e entrará em sua vida também. Estou falando de um amigo mais chegado que um irmão. Estou falando de alguém que irá fazer você um marido novo, uma esposa nova, um filho novo, uma filha nova. Estou falando de alguém que vai mudar seu velho coração endurecido e torná-lo como deve ser, porque Ele ama você. Curve a cabeça, por favor. Charlie está tocando o belo hino, tal qual eu estou, me chego a ti. E eu sinto a presença de Deus. Agora eu quero que você ore comigo e creia, e vamos orar agora. Amado Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus, arrependido dos pecados e do modo que tenho vivido. Quero o Teu caminho. Estou cansado do velho caminho, de rebelião, de maldade e iniquidade. Estou cansado dele. Por favor, perdoa-me. Muda-me. Ajuda-me. De acordo com a Tua palavra. Com a boca, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, eu creio que Jesus Cristo está vivo. E porque Ele vive, eu viverei também. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, meu Redentor, meu Rei, minha ajuda. Neste momento, de acordo com a Tua palavra, que não mente, estou remido, estou limpo, estou salvo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control.